E aí galerinha, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o professor Wagner Síndice e estou aqui para resolver com você mais uma questão de vestibular. A questão que eu trago agora é uma questão que veio lá da UEPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa, no seu PSS, Processo Seletivo Seriado. Ora, mas o que é um PSS? PSS é uma modalidade de ingresso no ensino superior, onde você faz a prova de vestibular não unificada, quer dizer, não é aquela prova única no final dos 3 anos do ensino médio, onde você é graduado do ensino médio e aí você faz o vestibular tradicional para entrar. É uma modalidade em que você faz o vestibular no final de cada ano do ensino médio, com os conteúdos daquele ano que você fez do ensino médio. Entendido? Para que você tenha maiores informações, na descrição do vídeo ali eu deixo para vocês algumas das instituições no Brasil que possuem esta modalidade de ingresso. Combinado? A UEPG é uma delas apenas. A questão que eu trago, portanto, da UEPG é uma questão que vai falar sobre hidrostática, conteúdo normalmente trabalhado no segundo ano do ensino médio, mas que, de acordo com a NBCC, a nova Base Curricular Comum, implantada a partir deste ano em todo o território nacional, ela pode ser trabalhada em muitos estados da federação em primeiro ano do ensino médio. Então é uma questão que pode cair em PSS primeiro ano, PSS segundo ano e até mesmo em muitos vestibulares, entendido? O assunto é o mesmo. Mas vamos lá. Antes de eu ler a questão e resolver com você, não esqueça, já deixe aqui o seu like, inscreva-se no nosso canal, marque aqui no sininho de notificações para receber informações de cada novo vídeo que eu posto no canal. E não se esqueça, deixe aqui no seu comentário o que você acha desse processo seletivo seriado. Nunca ouviu falar? Se você tiver alguma dúvida, entre em contato, anote ali embaixo, faça a sua pergunta, faça o seu comentário, que a gente vai batendo um papo sobre isso, combinado? Vamos à leitura do texto? O texto diz o seguinte, lá da UEPG 2020, então. Observando a figura ilustrativa a seguir e sabendo que a pressão do gás dentro do reservatório vale 1.400 mmHg, ou seja, uma pressão de 1.400 milímetros de mercúrio. Assinale o que for correto. Dado, qual a única informação que ele te dá? Que 1 atm vale 760 milímetros de mercúrio. E aí ele te dá o desenho. Olhando o desenho, você vai perceber então que eu tenho um tubo em U, é isso que nós temos aqui. Esse tubo em U tem uma extremidade aberta, aqui onde está passando o cursor, ó, a extremidade dele aberta, e a outra extremidade é fechada e contém um gás. Toda vez que você tem um tubo em U fechado numa extremidade com gás, ele passa a ser chamado de manômetro. Guarde bem esse nome, manômetro. E o que é um manômetro? É o nome genérico de um instrumento que serve para medir, dar o valor, tá, da pressão de algum fluido. Foi? Então, quando você vai lá encher o pneu da sua bicicleta, encher o pneu do automóvel, aquela peça que é o calibrador, que a gente chama, né, nos postos de combustível, nas borracharias, o nome daquilo é manômetro. É aquele instrumento que você visualiza o valor numérico que você está colocando. Entenderam? Então, isso ali é um manômetro. Continuando o texto. Nesse manômetro, então, eu tenho essa parte do tubo aberta e a outra parte que tem o gás fechada. Analisando isso aqui, só de bater o olho aqui eu já sei de uma coisa, tá? Como o gás que está aqui dentro, as moléculas estão contidas e parando numa barreira aqui no ponto A em relação ao mercúrio, eu já posso afirmar que a pressão desse gás o tempo todo é a mesma e ela é idêntica à pressão do gás exercida no ponto A. Essa é a característica de todo o manômetro. Além disso, aqui no ponto A, eu tenho vindo aqui de cima da extremidade aberta a pressão atmosférica, eu tenho aqui a pressão do mercúrio, que a coluna de mercúrio vai empurrar e equilibrar o ar. Aqui fica um ponto importante só de bater o olho. A pressão que o gás exerce no mercúrio, empurrando o mercúrio para baixo, é a mesma pressão que o mercúrio exerce no gás, empurrando para cima. E ambos estão em equilíbrio. Entendido? Hidrostática, pressão de fluidos em equilíbrio. Olha só, então o desenho já me disse sobre o que eu quero trabalhar.
Mais ainda, dentro de hidrostática eu tenho 3 conteúdos básicos: teorema de Stevin, teorema de Arquimedes e teorema de Pascal. Tá? São 3 teoremas que a gente trabalha. Cada um deles aborda uma característica da hidrostática. Mas qual deles aborda esse tipo de situação do tubo em U? O teorema de Stevin de pressão efetiva. Ok? Então, o desenho já me deu o conteúdo e o que eu vou analisar. O conteúdo é pressão efetiva, teorema de Stevin. O tubo em U já me mostra que é um manômetro. E o ponto a pressão que o gás está exercendo é a mesma pressão que o mercúrio está exercendo ali. Entendido? Vamos continuar a leitura. Outro detalhe importante aqui no texto. Ele está falando aqui em centímetro. Aqui também em centímetro. E aqui está em milímetro. Galera, a pressão mercúrio, milímetros de mercúrio, centímetros de mercúrio, elas são unidades de medida de pressão, sempre. Milímetro e centímetro de mercúrio são medidas de pressão, assim como ATM, atmosfera técnica métrica, assim como Pascal, Newton por metro quadrado. Tranquilo? Então, é uma unidade de medida que pode ser usada em milímetro ou em centímetro. Acontece que o texto deu em milímetro e o manômetro, que é o desenho, está em centímetro. Então, o que eu faço ali? Eu vou inicialmente transformar tudo para centímetro. Então, aqui, ó, onde está escrito 760 milímetros de mercúrio, eu divido por 10. Né? Você dividindo centímetro, milímetro por 10, você tem centímetro. Portanto, um ATM 760 milímetros é a mesma coisa que 76 centímetros de mercúrio. O texto aqui em cima que falou 1.400 milímetros é a mesma coisa que 140 centímetros. Fechou? Todo o meu exercício eu vou trabalhar na mesma unidade de medida. A primeira afirmativa falou assim, ó, a pressão atmosférica tem um valor menor que 0,8. Então, olhando o texto, você vai ter que verificar se a pressão atmosférica é menor que 0,8. Entretanto, todos os dados estão em centímetro ou milímetro de mercúrio. Não. Agora eu sei que estão todos em centímetro. Logo, essa conversão que a instituição deu aqui para você, de um ATM igual a 760 milímetros, eu vou usar um ATM igual a 76 centímetros, eu vou ter que usar isso aqui no final do cálculo, tá? Para converter para ATM. Continuando, afirmativa 2. As pressões exercidas nos pontos A e C são iguais. Opa, olha aqui onde está o ponto A, ó. Oh, perdão, aqui, ó. Ó o cursor aqui no ponto A. Olha aqui no ponto C. Eu posso afirmar que, então, a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto C? Vejamos. O gás é o mesmo? O gás que está no C e no A é o mesmo? Se a pressão no gás é o mesmo, então eles estão sujeitos à mesma pressão do gás. E quanto que o texto falou que era a pressão do gás? 1.400 milímetros, ou seja, 140 centímetros de mercúrio. Tá sacando essa resposta já aqui, ó? Na batida do olho? As pressões exercidas no ponto A, que é a divisória, e no ponto C são iguais? Continuando o texto, as pressões exercidas, a pressão, exercida no ponto D. Olha aqui o ponto D onde está. Quem é que está atuando no ponto D? Vindo lá de cima é a pressão atmosférica, mais essa coluna de mercúrio. E ele está falando que então que a pressão total aqui no ponto D, ela vale 2,5 atm. E finalmente a 0,8, que o princípio aplicado nessa situação é conhecido como teorema de Arquimedes. Se você prestou atenção no que eu falei, já matou a charada, né? Percebeu que a questão já tem 2 respostas diretas ali, bem simples. Tá? Onde você está falando, o teorema é de Arquimedes. Espera lá. É um tubo em U? É. É um manômetro? É. Qual é o conteúdo de hidrostática que trabalha com tubos em U e manômetro? Fechou? Será que é o teorema de Arquimedes? E a pressão do gás naquele ponto C é o mesmo gás que está no ponto A? Pressão é o mesmo gás, as moléculas estão agitadas da mesma forma. Sacou? Mas vamos à resolução agora, que vai ficar bem simples para você terminar ali. Vamos junto comigo? O que o texto vai falar ali? Bom, eu posso afirmar para você que
De acordo com o que nós estamos vendo, a afirmativa 1, ela fala que a pressão atmosférica tem um valor menor que 0,8. Ora, onde que eu vou pegar essa pressão atmosférica? Eu vou pegar ali naquele ponto A. O que eu sei no ponto A? Bom, analisando todo o exercício a partir da pressão absoluta, que é a pressão total exercida por um fluido, tá? Junto com a pressão atmosférica ou pressão do gás envolvida. Ela é trabalhada dentro de um assunto chamado pressão efetiva, que pertence ao teorema de Stevin. Perfeito? Tubos em U, teorema de Stevin. Para isso, a pressão do ponto A é igual à pressão do gás. A pressão do gás vale 1.400 milímetros de mercúrio, que eu já falei que é 140. Tá bem? Eu sei também que a pressão do ponto A, ela é a pressão da coluna de mercúrio ali naquele ponto A. Ah, mas quem que é a pressão da coluna de mercúrio naquele ponto A? Lembrem-se, no ponto A você tem a altura que vai debaixo do fundo do meu tubo em U até o ponto A, mais a altura que desce. Então, a diferença entre o que eu tenho para baixo e o que eu tenho para cima é o teorema de Stevin. Pontos no mesmo nível estão sujeitos à mesma pressão. Não entendeu? Não mesmo? Será que você não conseguiu visualizar? Eu vou te ajudar aqui, então vou voltar no texto, tá? Acompanhe comigo aí no texto por um instantezinho, tá bom? Ó, vou até usar a caneta aqui para marcar. Tá vendo esse ponto A aqui? A pressão que você tem vindo aqui de cima e a pressão que vem vindo aqui de baixo é exatamente a mesma. Acontece que, de acordo com o teorema de Stevin, pontos no mesmo nível estão sujeitos à mesma pressão. Então, aqui de cima, ó, eu tenho vindo a pressão atmosférica. Aqui eu tenho a pressão da coluna de mercúrio. E qual é o tamanho dessa coluna de mercúrio? Percebem agora? Essa coluna de mercúrio, ela é essa distância que desce menos essa distância que sobe. Então, essa altura de mercúrio que tem aqui, que vai determinar a coluna de mercúrio que está empurrando o gás, ela é o 140 menos o 60. Entendeu agora do que é que eu estou falando? Percebeu a diferença? Essa altura é que eu vou usar para a coluna de mercúrio, que é a pressão do mercúrio. Ah, mas como que isso vai ficar quando a gente está trabalhando no exercício? Ora, vai ficar muito simples. Acompanhem comigo ali novamente na tela, tá? Você tem, portanto, que a pressão naquele ponto, ela é analisada pelo teorema de Stevin. Eu já falei que a pressão do A é de 1.400, ou seja, 140. A pressão no ponto A é a pressão da coluna de mercúrio, PHGA, mais PATM. Quem que é esse PHGA? É aquela altura de 140 menos 60. Então, a pressão da coluna de mercúrio, PHGA, no ponto A, é de 80 centímetros de mercúrio. Agora, substituindo na ideia de que a pressão do ponto A do gás é igual à pressão do mercúrio e da atmosfera. Substituindo o que eu tenho, a pressão do gás é 140, a do mercúrio é 80, passa para o outro lado, 140 menos 80 é a pressão atmosférica. A pressão atmosférica ficou em 60 centímetros de mercúrio. Mas como você pode ver aqui em cima no texto, ó, ele está falando que é para você usar 0,8 atm. Ah, mas o que você faz então? Você vai aqui e aplica a regra de 3 que ele deu no texto. A regra de 3 não falava que 1 atm é 76 centímetros? Ora, se 1 atm é 76 centímetros, quantos atm? X é 60 centímetros. Multiplicando o cruzado, né? Então você vem aqui, ó, você tem esse valor, 1 atm vezes 60, que dá 60, 76 vezes x, que dá 76.
Consequentemente, nós temos agora, se está multiplicando, passa para o outro lado, então esse 76 aqui que está multiplicando, ele passa aqui para baixo dividindo, ficamos com 60 por 76. 60 por 76 dá 0,789. É menor que 0,8? 789, esse valor aqui, ó, esse valor, ele é menor que 0,8? Sim. Então a afirmativa ali é verdadeira. Fácil, né, galera? Entendido a estrutura do exercício? Toda vez que eu tenho pontos no mesmo nível, eles estão sujeitos à mesma pressão. Teorema de Stevin. Vamos continuar? Afirmativa 02. A afirmativa 02 diz assim, ó, as pressões exercidas nos pontos A e C são iguais. Ora, onde está o ponto A meu? O ponto A está aqui. O ponto C, ele está aqui, tá vendo? Isso significa que essas partículas de gás é o mesmo gás que está atuando aqui e aqui. Ah, Cíntia, mas você falou que pontos no mesmo nível estão sujeitos à mesma pressão e esses caras não estão no mesmo nível. Não, mas eles estão no mesmo fluido, que é o gás. Então a pressão desse gás é a mesma em todos os pontos. Consequentemente, a pressão no ponto A é igual à pressão do gás, logo, a pressão no ponto C e no ponto A é a mesma. Afirmativa 2 verdadeira. Fácil, né? Vamos para 04. A 04 fala assim, ó, a pressão exercida no ponto D, no fundo do êmbolo à direita, é maior que 2,5. Então vamos lá. Ele quer agora, galera, esse valor aqui, ó. Este valor daqui, a pressão que vem aqui em cima, mais a pressão que você está vendo aqui. Então quem que é esse cara? É a minha pressão atmosférica. Quem que é esse daqui? É a minha pressão efetiva. E quem que é a pressão no ponto D? A pressão que exerce aqui no ponto D é chamada de pressão absoluta. Portanto, a pressão no ponto D, pressão absoluta, é a pressão efetiva, pelinha, da coluna de mercúrio mais a pressão atmosférica. Ou seja, eu tenho aqui 140 centímetros de uma coluna de mercúrio, perfeito? Mais a pressão atmosférica que eu calculei no item 1, que era de 60 centímetros. Portanto, a pressão no ponto D é de 200 centímetros. Só que observe que aqui em cima ele está falando que a pressão é dada em ATM. Ora, se a pressão aqui em cima é dada em ATM e aqui ele está falando em centímetro, eu tenho que de novo usar a regrinha de 3. Ou seja, um ATM é 76 centímetros, 200 centímetros eu não sei quanto ATM são, multiplica aqui em cruz, multiplicando em cruz eu vou ter 76x igual a 200, esse 76 ele está multiplicando, ele passa para o segundo membro dividindo, então nós teremos ali x igual a 200 divididos por 76, que dá 2,632 ATMs. Agora, você olhando essa resposta e aqui, e ele fala assim, ó, ela é, o que ele falou ali? Maior. É verdade que esse valor aqui é maior que 2,5? Sim. Então a afirmativa 4 também é verdadeira. Fácil até aqui. Vamos para a última afirmativa. A última afirmativa diz assim, ó, o princípio que deve ser aplicado para a análise das afirmativas anteriores é conhecido como princípio de Arquimedes. Ora, ora! O princípio de Arquimedes, ele fala sobre o quê? Sobre o empuxo, princípio de teorema de Arquimedes, princípio de empuxo, guarde isso. E o que é empuxo? É uma força que qualquer fluido faz empurrando o gás para cima. Empurrando o corpo para cima, perdão. Empuxo é a pressão, é a força, tá? Empuxo é uma força. Primeiro de tudo, empuxo é uma força, tá? Que um fluido, gás ou líquido, exerce sobre um corpo, empurrando ele para cima. É isso que é o teorema de Arquimedes.
princípio de empuxo. No que é o teorema de Stevin? Ele fala assim, quando você tem o mesmo fluido, pontos no mesmo nível estão sujeitos à mesma pressão. Onde é aplicado o teorema de Stevin? Ele é aplicado no esfigmomanômetro, opa, nome estranho, é um aparelho para medir pressão arterial. Guarde bem isso que já caiu em vários vestibulares. Esfigmomanômetros são aparelhos de medir a pressão arterial. Eles são utilizados também em manômetros, que são os nomes genéricos de aparelhos de medir pressão. Eles estão presentes em todo o tubo U. Falou que o tubo é em U, você tem princípio de Stevin, ou teorema de Stevin, que é o princípio do pontos do mesmo nível estão sujeitos à mesma pressão. Também estão presentes em vasos sanitários, por isso que a água do vaso sanitário fica parada. Ali você tem ralo, você tem distribuição de água em cidades, tudo isso obedece ao teorema de Stevin. Ora, qual desses assuntos o texto falava? Não foi um tubo em U? Se é o tubo em U, a afirmativa 08 é falsa, porque quem fala sobre isso não é o teorema de Arquimedes, e sim é o teorema de Stevin. O exercício falava sobre o teorema de Stevin, logo, afirmativa falsa. Curtiu? Rapidinho, né? Fácil de entender, bem tranquilo. Espero que você tenha gostado da resolução do exercício, e se você gostou, não esqueça, já deixe aqui o seu like, inscreva-se no nosso canal, clique aqui no sininho de notificações para receber informações de cada novo vídeo que eu coloco no canal. E comente, né? Comente ali embaixo o que você achou da questão, fácil, médio, difícil. E muito importante, se você gostou, compartilhe esse vídeo com seus amigos, ok? Passe para frente, leve para aquelas pessoas que você sabe que estão com dificuldade de entender o princípio de Stevin. Combinados assim? Meus amores, um beijo enorme no coração de vocês e até a próxima. Tchau, galerinha!